Eu estou aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história, sabe? Desde o início, quando eu comecei a minha loja lá em 1994, até os dias de hoje, nesses 26 anos de construção civil, né? E praticamente os 31 anos já como empresário. Eu comecei a minha vida empresarial aos 17 anos. O meu pai me emancipou e eu abri minha empresa logo aos 17 anos, que foi uma loja de materiais elétricos, hidráulica e ferramentas. E foi assim que eu comecei minha vida. Lá em 1994, quando ainda era o RV, antes do Plano Real. E no decorrer dessa minha loja, eu sempre tive vontade de ser construtor um dia. Eu tinha um sonho de virar construtor. Aí com a minha loja, 1 ano e meio depois que a minha loja, com muita dificuldade, eu levava minha marmita, minha mãe acordava de manhã cedo, fazia minha marmitinha, eu levava para minha loja, eu trabalhava sozinho. E nesse período de 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos na minha loja sozinho, meu pai largava o serviço dele, ele era carpinteiro, para ficar na loja, para eu ir no banco depositar cheque e dinheiro, porque antigamente a gente tinha que fazer tudo praticamente indo ao banco. E eu falei um dia pro meu pai, falei assim, pai, eu quero desistir da loja porque já tem 1 ano e meio, tá muito difícil, o que tá vendendo é só para pagar as contas, despesa. E para mim tava muito difícil aquilo. E eu trabalhava de segunda a segunda. Eu trabalhava no sábado até 6 horas da tarde e no domingo até 1 hora da tarde na loja. E meu pai falava assim, não, meu filho, fica tranquilo. A loja, para começar a dar certo, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, é no mínimo 2 anos. E como tinha 1 ano e meio, então eu fiquei aqueles mais 6 meses para ver a loja andar com as próprias pernas, né, no ditado popular. E depois que eu tive essa conversa com meu pai, eu comecei a perceber que a loja começou a vender mais. Só que tem um detalhe aqui, depois de muitos anos depois, eu descobri, quando meu pai já sabia do meu desejo de não continuar mais na loja, que eu queria partir para concurso público, quando eu ia ao banco fazer os depósitos de cheque, né, pagar duplicata, quando eu voltava na loja, minha loja era os dias que eu mais vendia, era o dia que eu fazia os meus depósitos. E eu tinha um caderno, que era meu livro caixa, que eu anotava tudo. Sempre eu fui muito organizado com as minhas contas. Quem me conhece, né, conviveu comigo, sempre fui muito bom nessa área financeira de planejar. E aí eu comecei a perceber. E muitos anos depois, como eu falei para vocês, eu descobri que quando eu ia no banco, meu pai pegava o dinheiro do bolso dele e colocava no caixa da loja para eu não desistir. Aí meu pai me incentivava, olha, tá vendo? Você tem que tratar melhor seu cliente. Olha para você ver, quando você vai no banco, eu ficava aqui e conseguia vender mais. Aí eu acabei descobrindo isso, que eu acho que fez toda a diferença na minha vida, porque eu não desisti, eu comecei a conseguir pagar minhas contas através do dinheiro que meu pai colocava no caixa. Meus familiares todos sabem disso, que eu contei depois para eles, para os amigos. E em 1998, eu decidi a comprar um lote, em 1997, minto, a comprar um lote para eu fazer uma casa, para morar. E acabou que estava naquela época lá, estava febre de casa geminada na minha região, e acabou que eu fiz essa primeira casa minha em 1998, eu consegui juntar o dinheiro, ou seja, em 98 eu já estava ganhando dinheiro. Eu montei minha loja em 94, 4 anos depois, eu lembro que no sábado dava fila na minha loja para comprar o material. E esse dinheiro que eu ganhava, eu não fiquei com vaidade com carro, não fiquei com vaidade de viagem. Eu foquei sempre na minha empresa, em estocar a minha empresa. E eu consegui comprar, na época, lote, que é no bairro Santa Amélia, que em 1997 um lote lá era R$18 mil. Então a cada 4 meses eu conseguia comprar um lote. E eu fui aonde eu comecei a construir em 98. Quando eu ia começar a construir em 1998, meu pai deu um aneurisma cerebral e ele não tinha plano de saúde na época. Ele desmaiou na Cristina Machado, ele foi socorrido por pessoas que a gente não conhece, levou ele para o hospital, achou que ele tinha um tumor. Aí na cirurgia descobriu que ele teve uma aneurisma cerebral, que ele tinha uma aneurisma cerebral e tirou. E como meu pai não tinha plano de saúde, meu irmão era quase 8 anos mais novo do que eu e a minha irmã tinha acabado de formar a faculdade. E ela tinha formado, nós fizemos uma festa para ela em abril de 98, a formatura de direito dela, e meu pai adoeceu em junho. E a maio, em junho ele operou, dia 22 de junho de 98. E como ele não tinha plano de saúde, o caso dele era urgente, nós tivemos que fazer a cirurgia dele particular. E nessa cirurgia particular, na época, ficou um valor assim, impagável, vamos dizer, para nossas condições na época. E Deus me abençoou tanto que eu tive condição, daquele dinheiro que eu tinha guardado para começar a construir, eu tive condição de pagar a cirurgia do meu pai, naquela época. Corta, né? Porque eu lembro. Aí,
Nessa época lá, meu pai ficou... Eu tinha acertado a cirurgia com o Dr. Renato Campolina, que era um cirurgião, trabalha na parte neurológica, né? Aí eu acertei com ele, eu lembro que ele me cobrou na época R$6.000 a parte dele para fazer a cirurgia do meu pai. Fora anestesista, que era a parte. E eu até combinei com ele que eu tinha acabado de comprar uma moto. Falei assim, olha, eu tenho uma moto minha que vale R$2.500. Já tinha até negociado ela para vender para o Adriano, que tinha uma autopeça lá perto da minha casa dos meus pais, para ajudar a pagar a cirurgia do meu pai. Aí o Renato Campolino falou assim, olha, não preocupe com a minha parte, preocupa com o hospital e preocupa com minha parte técnica. Comigo depois você resolve. Ele falou assim, olha, seu pai, a previsão, você não vai fazer a cirurgia do seu pai, vai ficar 3 dias no CTI, uma semana internado e já manda ele para casa, para não ficar gastando muito com o hospital. Só que teve uma complicação com meu pai. Meu pai ficou praticamente 15 dias no CTI e ficou mais uma semana, 10 dias no hospital lá na enfermaria. Aí mandou depois meu pai para casa e veio a conta do hospital. Na época, assim, era um dinheiro muito grande. Aí o hospital me chamou, eu lembro que eles me cobravam tantos metros de fita crepe, tantos pacotes de algodão. E eu sentei pro hospital e falei assim, olha, que eles queriam que eu pagasse de 3 vezes. Ele falou, olha, eu não vou dar cana em vocês, mas eu vou pagar o hospital. Mas eu preciso disso aí pelo menos de 10 pagamentos. E o hospital não queria fazer. Eu falei assim, olha, eu posso até te dar os 3 cheques, mas os cheques vão voltar. Porque antigamente a gente usava muito cheque. E acabou que eu consegui negociar, eles se sensibilizaram com a situação. E eu dividi lá o hospital em 8 pagamentos. E graças a Deus, Deus me honrou, eu paguei todos os cheques sem voltar nenhum cheque. E aí meu pai foi embora para casa, né? Meu pai ficou sem andar, sem enxergar, sem falar durante um longo período, deitado e a gente cuidando dele. E a gente sentiu na pele na época que as pessoas não iam visitar a gente com medo da gente pedir dinheiro emprestado, porque a gente sabia que a gente estava devendo no hospital. Isso é um fato verídico. Então as amizades que eu trago até hoje, que é da minha infância, são pessoas que realmente sensibilizou com a gente e nos ajudou. Eu lembro que o pessoal da roça vinha visitar meu pai, né, alguns tios, que eles levavam as garrafas PET de feijão e arroz. Então fome a gente não ia passar. E amigos meus que disponibilizaram em me ajudar, moral da história, passou essa fase. Aonde eu costumo falar que devemos honrar pai e mãe, que é o 4º mandamento da Bíblia, né? Honrar os pais da gente. E dali, que eu te contei que eu tinha comprado o lote para começar a construir, vocês acreditam, com toda essa dificuldade, em outubro de 98, meu pai operou 22 de julho, e eu consegui sanar as contas do hospital, que eu consegui antecipar os cheques, e eu fui lá e comecei a construir. Foi aonde que minha vida começou. Deus me prosperou tanto, mas Deus me prosperou tanto, que eu comecei a construir. Em 1998, eu gastei 11 meses para fazer 2 casas geminadas, cada uma tinha 85 metros quadrados, nessa época, lá no bairro Santa Amélia. E como eu tinha 22 anos para 23, esse período, as pessoas tinham medo de vender minha casa na planta, com medo de eu não entregar a casa. Então, que era de praxe vender a casa no decorrer da obra. Eu terminei a obra e passava uma senhorinha todo dia na porta da minha obra e falava, eu vou comprar essas 2 casas para minha filha. Você tem que ver que senhorinha simples. Vou comprar essas 2 casas para minha filha. E ela começou a levar salgado para os meus pedreiros. Na época, levava aqueles bolinho de chuva, né, com açúcar, tudo. E você acredita que quando eu terminei minha obra, essa mulher comprou as 2 casas para as filhas dela? E ela comprou e dali a construção que eu vendi as casas em 99 para o ano 2000. E ela deu uma casa à vista para a filha dela e a outra parte ela financiou da outra casa. E o lucro daquilo ali, daquela casa, eu consegui comprar um imóvel da minha loja, que foi própria, e foi onde eu comecei a construir com mais velocidade, sabe? Agora, um detalhe que eu vou falar dessa casa, que é onde entra aqui a minha experiência na construção civil, como eu gastei o dinheiro que eu tinha para começar a construir com a cirurgia do meu pai, começou a Caixa Econômica a oferecer uma linha de financiamento que chama Construcard. Eu não sei se existe hoje mais essa linha de Construcard. Ela te emprestava o dinheiro e você começava a pagar esse dinheiro depois que começasse a usar, depois de 6 meses. Então eu planejei a forma que eu peguei esse dinheiro emprestado com a Caixa Econômica, eu tinha um caixa, eu fui tocando até o último momento de ir lá pegar o dinheiro com a Caixa Econômica. Quando eu terminei a minha obra, foi aonde eu comecei a pagar
aquele financiamento. Eu só paguei 3 parcelas do financiamento, porque eu fiz ele do jeito que aquela prestação cabia no meu bolso, com o dinheiro que eu já ganhava da minha loja. Então, com 3 meses, depois que comecei a pagar, eu vendi as casas. Eu quitei a Caixa Econômica, fui lá e ainda consegui comprar um imóvel próprio para minha loja e eu consegui fazer mais 2 casas com recurso próprio. Então, foi ali onde eu comecei a construir. E aí eu consegui fazer 4 obras de casa geminada e eu parti para o prédio em 2004, junto com um sócio. Ele era meu engenheiro na época. Nessa época eu comecei a estudar ciências contábeis. Minha primeira formação é ciências contábeis com ênfase em controladoria. Então dá para vocês verem como é que eu gosto de matemática, de números. Então eu contratei, que ele era cliente do meu depósito, um engenheiro, o Gil Vitor. Ele assinava os projetos para mim, acompanhava minhas obras, ele ia na obra, me dava dica, faz isso, faz aquilo, porque como ele tinha obra na região, toda vez que ele ia visitar as obras dele, ele passava na minha obra, eu já pagava ele o projeto com as visitas técnicas dele. Aí em 2004 ele me chamou para uma sociedade que eu tinha comprado uns lotes para estar fazendo 4 casas geminadas, nesses 2 lotes acabou que ele me propôs a fazer um prédio. Nós vendemos esse prédio na planta, que ele tinha a clientela dele, que ele tinha uma outra consultora, eu tinha a minha consultora, e fizemos uma minha e dele. Foi onde em 2004 eu fiz meu primeiro prédio. E de lá para cá foram várias e várias obras, foi muitos desafios, foi muita disciplina, porque obra, aonde que eu quero falar para vocês, que foi o maior acerto da minha vida, que dinheiro de obra é da obra, ele não é seu. Então, às vezes, a gente tem aquela vaidade de ter um dinheiro guardado, a gente começar a fazer obra, até mesmo para construtores. Eu vi muitos construtores no decorrer da minha vida a terem problema financeiro, porque quando vendia e fazia uma obra, casas geminadas ou um prédio, vendia, botava aquele volume de dinheiro no bolso, ele achava que o dinheiro é dele. Na verdade, o dinheiro é da empresa, porque obra, o volume de dinheiro é muito alto. Então, a gente tem a sensação que está bem financeiramente. Só que para construir é caro. E o maior acerto da minha vida é nunca ter mexido no dinheiro da obra. Eu sempre deixei o dinheiro da obra para obra. Então, quando eu terminava a obra, vendia a obra, fazia aquelas contas todas, aí sim que eu via qual que era a parte que eu poderia tirar. E eu sempre considerava o valor da porcentagem da inflação daquele ano. Então, eu era muito atento daquilo, porque se uma obra eu gastava 100 mil para fazer naquele ano, eu não ia gastar os mesmos 100 mil para fazer no próximo ano. Então, eu tinha isso tudo em planilha. Eu sempre colocava entre 30% a 50% a mais da inflação. Se a inflação daquele ano era 10%, eu considerava 15% do custo de obra para o ano seguinte, para a próxima obra, para não me pegar de surpresa. E o que eu quero falar para vocês aqui sobre não cair nas pegadinhas de obras, eu já caí muito em pegadinha de obra. Todas as dificuldades que eu já passei na obra, eu quero estar passando para vocês aqui, porque hoje eu posso me dar o luxo de ficar mais tranquilo e falar assim, não quero passar isso para ninguém, né? Porque hoje minha vida financeira está estabilizada. Posso me dizer que eu sou uma pessoa bem sucedida, da onde eu comecei e da onde eu estou agora, né? Eu me considero uma pessoa bem sucedida e eu tenho esse chamado, Deus me colocou nisso, de passar para vocês a minha experiência. Eu até comentei com toda a equipe hoje, que são meu sócio, o Alan, Priscila, que o mais importante disso tudo aqui hoje é poder passar para vocês a não cair nas pegadinhas, não perder o seu dinheiro, sabe? No decorrer desses 26 anos meu de obra, eu vi muitos casais brigando, separando, pessoas que tinham uma casa, um apartamento, vendeu para fazer uma obra do sonho dela, perdeu o dinheiro dela. Então isso tocou muito em mim, em querer explicar para você essa experiência minha. Uma das maiores experiências que eu te falo que eu fui muito esperto na hora que eu empreitei, quando eu comecei lá atrás, eu empreitava a minha obra. Eu nunca dei o dinheiro a mais para um empreiteiro, né, para o engenheiro, na época lá, do que ele fez. Então isso, as pessoas erravam muito isso, querendo fazer a média para o cara produzir mais, ele pediu um adiantamento, a pessoa dava. Eu vi as pessoas perdendo dinheiro, eu não, eu era sempre papo reto. O engraçado que nesse meio, a gente ser papo reto, muitas pessoas acham que a gente é um pouco sem educação, não é isso. As pessoas gostam desse meio da construção civil, pedreiro, engenheiro, ajudante, encarregado, eles gostam de você ser sincero, papo reto. Então eu sempre falava assim, olha, o dinheiro que eu tenho é esse, eu não posso te dar mais, que eu preciso estar comprando material. Então o dia da sua mão de obra está aqui, da sua semana está aqui, está tudo certinho. Então eu não tomei cano. Isso nesses 26 anos de empreiteiro meu, de obra, de alvenaria, de fundação, eu nunca tive problema. Eu vou te contar meus problemas que eu tive na parte de acabamento, que eu vou te dar essa dica aqui para você não cair nessa tentação. E foi assim que foi acontecendo. Eu fui investindo cada vez mais, muito atento em tudo que estava acontecendo na economia, isso faz toda a diferença para aumento de material, para desconto de material. Quando
eu costumo falar o seguinte: na crise é a hora de você comprar. Quando você está em alta, é a hora de você vender, que às vezes você faz a sua casa, seu apartamento, você compra o seu apartamento. Quando está em crise, é a hora de você ir lá e comprar o seu apartamento. Quando está em alta, corre e vende para você realizar o seu lucro e estar fazendo uma outra obra, né, do seu sonho. Uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês, eu contei a história para vocês agora, que eu comecei a construir prédio em 2004. Uma coisa que eu percebi é que a construção civil existe ciclos. Existe o IPA, se eu não me engano, eu vou estar colocando aqui depois para vocês o link onde existe esse estudo estatístico deles. Existe um estudo desde 1948, o ciclo da construção civil, independentemente de quem está no poder da política, porque existe uma razão entre o salário da população e os custos da construção civil. Então, quando existe esse boom, a construção civil vai lá em cima, os custos, e o salário está cá embaixo. Então, na medida que vai subindo o salário e vai subindo a construção civil, mas ela não é proporcional ao salário da população. Esse ciclo é de 6 a 8 anos. E eu comecei a entender porque eu passei a crise de 2002 na construção civil, porque a Caixa Econômica não tinha dinheiro, a gente tinha que caçar qual Caixa Econômica tinha o dinheiro para quando você vendia uma casa financiada, ter um recurso para emprestar para o seu cliente. Aí eu passei também a crise de 2008, quando teve a bolha imobiliária dos Estados Unidos, que afetou também aqui no Brasil. Depois veio a maior crise, na minha concepção de construtor, foi de 2015 e 2016, quando houve a Lava Jato no final de 2014, teve o impeachment da Dilma logo depois, né? Os bancos não tinham dinheiro para emprestar. A regra do empréstimo geralmente é de 25% a 30% da renda. Então, se a pessoa ganhava 20 mil, ela conseguia tranquilamente fazer uma prestação ali de 6 mil a 7 mil por mês. Quando entrou essa crise, os bancos cortaram o crédito e muita gente que ganhava 20 mil conseguia financiar prestação até 3 mil reais, 4 mil no máximo. Então, a crise foi em geral e eu consegui passar essa fase. Em 2014, eu escrevi um artigo através da revista lá do IMEC, que é o Instituto Mineiro de Engenharia Civil, falando sobre exatamente isso aí, esse ciclo da construção civil, que era de 6 a 8 anos. Eu escrevi esse artigo falando que o próximo boom imobiliário seria em 2019 a 2021. E realmente aconteceu esse boom. Tivemos a questão da pandemia, que 2020, que surpreendeu todo mundo aqui do mercado imobiliário, que as pessoas começaram a sair de apartamento e ir para casa, aquela loucura de imóveis que subiu muito, inclusive os insumos subiram bastante. Mas isso já foi estudado desde 1948, esse ciclo da construção civil. E foi aonde que eu comecei a perceber isso, a entender aonde que o mercado está baixo e aonde o mercado começa a subir. Foi aonde que eu comecei a dar aquele boom nas minhas coisas para eu começar a ter mais rentabilidade e não me pegar desprevenido a questão de comprar os materiais, os insumos para a construção civil. Que agora eu costumo falar que agora está na fase boa, porque logo daqui uns 3, 4 anos vai começar a subir de novo os materiais e vai ter um novo boom. Aí, entendendo essa situação, eu comprei uns lotes que eu acreditei que estavam em baixa no condomínio onde eu moro hoje. E logo depois que veio a pandemia, que foi um surto, né, muito triste que a gente viu aí no nosso país, né, no mundo inteiro, eu comecei a dedicar à construção de casas de alto padrão. Eu parei de construir prédio em final de 2021, foi meu último prédio que eu fiz, e fiquei dedicando à construção de casas de alto padrão. E eu comecei a perceber, onde eu construo, que as pessoas tinham muita dificuldade de mão de obra. E os materiais tinham subido muito, eu vi pessoas desesperadas, perdendo dinheiro, tomando cano de empreiteiro, tomando cano de fornecedores. Foi uma loucura. E eu decidi, me caiu aquela ficha de ensinar as pessoas a construir e não perder o seu dinheiro. Até porque eu perdi dinheiro nessa fase com o empreiteiro, onde eu comentei no início desse vídeo, que foi na marcenaria. E como eu vi vários casais tendo problema, muitos estresses, amigos meus tendo problema de infarto, construtores, pessoas no meu meio, como eu também adoeci também, eu tive um infarto de estresse com obra. Na região que eu moro aqui, a gente tem muito problema com o pessoal de esquadria, muito problema com o pessoal de marcenaria. E o detalhe que eu vou ensinar para vocês, que foi uma dor que eu tive um fornecedor, há 20 anos ele me atendia na marcenaria. Quando eu fui fazer a minha casa, eu contratei a marcenaria com ele e era de praxe dele me pedir 50%. Eu sempre dei os 50% sem problema nenhum. Porque eu entendo que é para ele comprar o material, os outros 50% é a mão de obra dele. Eu fiz isso. E vocês acreditam que eu tomei o cano desse parceiro meu de 20 anos? Vou falar para vocês agora como é que eu faço hoje, depois desse caso, a pessoa acaba virando
não vou falar amiga, mas aquele amigo comercial. Hoje eu tenho a concepção seguinte: se eu vou fazer um serviço com um empreiteiro, eu falo com ele o seguinte, falo, olha, eu vou te dar 20%, eu costumo falar 10%. Quando ele fala que é muito pouco, eu falo, eu vou te dar 20% do sinal que você está me pedindo. Você está pedindo 50%, eu vou dar 20%. Se ele me falar assim, não, é para eu comprar um material, eu falo com ele desta forma, presta atenção. Eu acredito que você tenha crédito para comprar o material para me fornecer. Porque se ele falar que não vai fazer isso, porque ele não tem crédito, a chance dele te dar cana é muito grande. Foi o que aconteceu na época com o rapaz da marcenaria. E ele me pediu, olha que detalhe, ele me levou na madeireira, fez eu dar os 50% para ele, passando um cartão dessa madeireira. E eu fiz isso. Sabe o que ele fez? Ele comprou esse material, esse crédito, e comprou para outras pessoas. Então não faça isso. Dá somente 10, 20%. E depois que ele entregar o serviço, você paga o restante para ele. Programa-se dessa forma, que a chance de você tomar cana é muito pequena. E se ele falar assim, se não for menos de 50%, eu não faço serviço. Não fica preocupado com isso. Arruma outro fornecedor. Porque se ele bater no pé, não comprar a sua ideia, ele já estava com a intenção não muito boa com você. Por que eu contei isso tudo para vocês e te dei esse exemplo agora? Porque eu quero passar a dor que eu tive no decorrer da obra para vocês. Então é muito importante eu contar essa história. Eu não comecei ontem, eu já tenho 26 anos de estrada. Para quem não me conhece, você está chegando aqui agora, não me seguia nas redes sociais, comprou o curso. Meu nome é Valdeir Oliveira Magalhães, eu tenho formação em Ciências Contábeis, em ênfase em Controladoria. Eu tenho formação também em Engenharia Civil. Sou hoje conselheiro do CREA Minas. Sou diretor do IMEC, Instituto Mineiro de Engenharia Civil, já fui presidente do IMEC. Estou aqui para estar passando a minha experiência para você. Espero que vocês gostem muito do meu conteúdo e eu tenho certeza que vai ajudar você. É isso. Eu contei um pouco da minha história, da minha experiência. Eu espero muito ajudar vocês, que o meu objetivo é esse, em ajudar a passar essa experiência, realmente ajudar de verdade. Espero que vocês não pulem nenhuma etapa do curso, porque ele é muito importante. Vejamos lá no nosso curso.